falando um pouco dos enteógenos, que a ayahuasca é um deles. Dia desses eu soube de que, já tem um tempo, que 2 prêmios Nobel, um de química e outro de genética, que eu não me lembro agora o nome deles, declararam para a imprensa de que só chegaram àquela conclusão que o fizeram ganhar o prêmio Nobel à luz do LSD. Você tá de brincadeira. Pode procurar saber. Que prêmio bacana. Nobel que declarou publicamente que chegou à conclusão com o auxílio do LSD, que traz essa expansão de consciência. E nesse momento, tudo que nós precisamos fazer é sair da tridimensionalidade, dessa caixinha construída pelos 5 sentidos, e perceber a lei. Quando fala dessas substâncias, assim, a ayahuasca, eu lutei junto com um grupo de pessoas por mais de 25 anos para normatizá-la, para que ela fosse aprovada pela lei para uso, no caso, para uso ritualístico e religioso. Foi o que a gente conseguiu. E eu sempre uso essa palavra normatização e não legalização, porque a legalização tem a ver com lei. E de que lei que nós estamos falando? Porque quando a gente fala sobre expansão de consciência, nós podemos sair das leis deste planetinha que orbita em volta de um solzinho chamado de uma estrela de 5ª grandeza. Ai, que micho isso, cara. Estrela de 5ª grandeza já não é lá. Ó, já tá... num sistema solar, né, inserido numa galáxia pequena, comparada com tantas que existem, num universo que até muito pouco tempo chamávamos de universo, e sabemos hoje que existem multiversos, universos paralelos, ocupando os mesmos espaços, desafiando as leis da física. E através do efeito de um enteógeno, a gente pode entrar em contato, como eu entrei na primeira vez, em contato com uma lei muito maior que eu sequer conhecia. Não era nem questão de aceitar ou não. Cara, eu não sabia disso. Né? E um nível de clareza e que, assim, a gente começa a entender de que tudo que existe é regido por uma lei inteligente, justa, equânime, equilibrada, e que querer colocar isso encaixado nas leis humanas tridimensionais e que confunde o que é comum com o que é normal, com o que é natural. Comum é o que a grande maioria faz. Normal é o que diz a norma. Mas natural é dessa lei que eu estou falando, que rege o todo. Que rege o todo, que rege esse planeta, os outros planetas, como é que eles se movimentam, dentro de uma engenharia, de um desenho, de uma geometria sagrada, que tudo funciona com perfeição. Então, o meu respeito por essas substâncias me obriga a, quando falar sobre elas, falar de normatização e não necessariamente de legalização. Porque essas substâncias podem apresentar uma outra lei, ou a verdadeira lei, que é justa, que é equânime, que é equilibrada, que é a própria natureza. Ela mostra essas leis. E algumas vamos dizer assim, das doutrinas religiosas já perceberam isso. O budismo é um, que o Deus deles é a natureza. Os povos originários também, eles tinham como sagrado aquilo que eles viam, a natureza, o equilíbrio, a floresta, o rio, o vento, a chuva, até mesmo o fogo, que algumas vezes acabava destruindo suas pequenas lavouras, é visto como a perfeição da natureza. Então, os povos originários entenderam muito melhor as leis do que nós, que num determinado momento nos divorciamos. Né? Ciência foi para um lado, religião foi para o outro. Eu não digo religião tem a mão humana, tem o desejo do poder, do controle, mas vamos pegar as civilizações antigas que tinham uma ciência sagrada, então eram unidos, era uma ciência
sagrada. A nossa civilização é que dividiu ciência para cá, religião para lá, espiritualidade para cá, e como água e óleo, essas coisas não se misturavam. Hoje, isso está mudando. E um dos motivos deles é quando a ciência começou a estudar mais a fundo essas substâncias. E pela primeira vez, a ciência atual coloca na mesma frase a transcendência ligada à cura. Então, cada vez mais os cientistas modernos estão admitindo o poder que essas substâncias têm em trazer um estado de transcendência, e quanto maior é esse estado, que a gente poderia chamar de epifania, maior é a transformação que ela gera, trazendo para a pessoa uma vida mais feliz, mais orientada, para o bem, segundo quem? Segundo a ordem natural das coisas. A ordem natural das coisas. Nossa. Muito bacana, hein, Edir? Fantástico. Fantástico.